magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 339 do mangá. Asta agora está em um reino completamente diferente no País do Sol e não apenas isso, ele acabou de descobrir que o Ki pode ser usado de uma maneira diferente na qual ele aprendeu com o Capitão Yami. E agora ele precisará treinar isso e a gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então, como sempre, eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, o Asta, neste momento, ele tá enfrentando um inimigo extremamente poderoso. Na verdade, ele não tá exatamente enfrentando, porque ele acabou presenciando uma derrota e foi mandado pra um local distante. Eu estou falando de Lucius Hogwarts. E agora ele foi parar na Terra do Sol, e ele tá com o rei mago daquele lugar, o Shogun Ryuma Hyudo, que é amigo de infância do Capitão Yami e que falou pro Asta que agora o Lucius ele não vai se movimentar, pelo menos não nesse momento. Então, com isso, o garoto tem algum tempo pra treinar e é sobre isso que a gente vai começar falando no nosso vídeo de previsões. E galera, assim como a gente imaginava, já foi revelado pra gente o que o Asta vai treinar, o que ele vai aprender. Não exatamente como ele vai aprender e nem exatamente como esse poder vai ser usado, mas a gente sabe que tanto o Asta quanto o Lieb provavelmente também vão treinar como utilizar o Ki. Sim, a gente sabe que ele vai agora poder treinar ao lado da irmãzinha do Capitão Yami, que é muito poderosa, muito forte e também uma das magas mais poderosas daquele lugar. Sim, ela é uma das magas mais fortes do País do Sol e todo mundo se impressionou quando viu ela lutando. E isso porque ela tem uma habilidade incrível. E agora a gente se pergunta em como deve ser esse treinamento de Asta. Existem 7 grandes feiticeiros naquele lugar na Terra do Sol Nascente. E olha só, eles se chamam de feiticeiros e não de magos, como acontece em Clover. Não apenas isso, a gente não sabe se a especialidade do 7 é a mesma. Afinal, foi dito pelo Ryuma que o Asta teria que treinar com todos eles, ou seja, pode ser que cada um deles passe, ensine algo diferente para o garoto da anti-magia. A Ishika, como a gente viu, teve o seu Ki aumentado em mais ou menos 10 vezes, e isso o próprio garoto da anti-magia, o próprio Asta percebeu. Então pode ser que essa seja a habilidade especial dela, elevação de Ki e também utilização dele no combate. E pode ser que existam outras formas diferentes de utilizar o Ki. Afinal, o Capitão Yami, por exemplo, e assim também o Asta, sabiam apenas como sentir o Ki. E pode ser que exista essa forma e também algumas outras de utilizar este poder, e cada um se especializou em uma forma diferente. A Ishika tenha se especializado na elevação de Ki, e assim ela utilizou essa técnica para vencer vários feiticeiros de uma vez só. Muito facilmente, ela é realmente muito poderosa, e o Asta, ele realmente pode ficar tão forte quanto ela, talvez, aprendendo com ela como utilizar esse tipo de poder. E como o Ryuma mesmo disse, o Asta teria que treinar com os 7 Ryuzen, então ele teria que treinar com cada um deles, o que dá uma indicação de que possivelmente cada um deles lute de uma forma diferente. Afinal, não faria muito sentido o Asta treinar a mesma coisa com todos eles, um de cada vez, a não ser que tenha um treinamento específico e especial onde todos eles participem para que o Asta consiga mais rapidamente conseguir dominar aquele poder. Assim ele aprenderia o Ki em alta velocidade e aprenderia muito mais rápido como usar todas as técnicas disponíveis e assim chegar num nível semelhante de batalha dos 7 Ryuzen. Afinal, o Asta já é muito poderoso, mas utilizando mana. Porém, agora ele vai utilizar o Ki, e pode ser que o Asta nem mesmo seja forte naquele reino, porque como a gente havia teorizado há muito tempo atrás, e a gente acertou mais uma, podia ser que num outro reino, como por exemplo a Terra do Sol Nascente, eles lutassem de uma outra forma, e a gente até comentou o Ki. E olha só, realmente isso aconteceu. Eles lutam de uma forma completamente diferente, utilizando o Ki, e assim, utilizando o Ki, eles conseguem derrotar os seus adversários. O poder do Asta de Lieb, a anti-magia, serve para acabar com a mana. Eles consomem mana e dessa forma destroem a magia dos seus adversários, o poder mágico dos adversários. Mas em um lugar onde as pessoas podem utilizar poder mágico, mas focam mais a batalha utilizando o Ki, eles não teriam nenhuma vantagem, porque a anti-magia não consegue afetar o Ki de um mago. Então agora, o Asta ele vai conseguir aprender um novo tipo de poder para enfrentar um poder completamente diferente, que é o poder dos paladinos, que já surgiu em Black Clover agora, e neste momento já mostrou pra gente que eles conseguiram superar os poderes demoníacos, os poderes que anteriormente, durante todas as sagas passadas do mangá, era o poder principal. Os elfos foram manipulados pelo poder demoníaco, depois a gente viu o poder demoníaco de um demônio de ranking alto que era praticamente invencível, depois surgiu pra gente nas batalhas os usuários de poder demoníaco e depois os demônios de ranking superior, até que surgiu o próprio rei dos demônios, ou seja, o poder demoníaco era algo grandioso no mundo de Black Clover, porém surgiu um poder ainda maior, que é esse poder purificado, tornando assim os usuários paladinos. E agora o Asta vai ter
que conseguir lidar com esse poder. Ele vai ter que conseguir lidar não apenas com o Lucius, como também com os usuários desse poder. E provavelmente ele vai enfrentar os usuários do poder paladino primeiro. Então ele teria que enfrentar novamente a irmã Lily e outros magos, como Danmacho e 2 outros magos misteriosos, que eu vou fazer um vídeo comentando pra vocês quem eu acredito que possam ser e como eles possam alterar o futuro do mangá. Mas não apenas Asta vai ficar mais forte neste momento, como eu já havia comentado com vocês, agora os outros magos de Clover também estão passando por treinamentos e fortalecimentos. O Yuno, ele se tornou muito mais forte e tá se tornando cada dia mais forte, utilizando seus 2 grimórios e um treinamento exaustivo, onde ele tá enfrentando vários demônios de ranking alto, que anteriormente, como eu comentei, eram praticamente invencíveis. O Yuno superou muito o poder deles e tá vencendo vários e vários. Tudo isso para que ele se torne mais forte o suficiente para ir diretamente atrás do Lucius e seja capaz de o derrotar, aquele vilão. Não apenas para se tornar o Rei Mago, não apenas para salvar a todos, mas sim para se vingar pelo que aconteceu com o Asta. E por esse motivo o Yuno tá muito mais poderoso. E ao mesmo tempo, alguns outros magos também estão treinando para lutar pelo garoto da anti-magia. Nesse segundo caso, o que eles mais querem é lutar ao lado do Asta novamente, afinal eles mesmos dizem que se eles não encontraram com o Asta sem vida, então é porque ele ainda sobreviveu e porque ele vai voltar. E é isso que faz com que todos eles se motivem a ficar mais poderosos, e eu estou falando, obviamente, da família do Asta, dos membros do seu esquadrão. Todos eles estão treinando ao lado do Knight, e agora eles começaram a respeitar muito o Knight, e por esse motivo, eles estão criando uma grande ligação entre eles. Agora, todos juntos parecem estar não só treinando, como criando uma maneira de conseguir chegar a Lucius. Eles querem enfrentar aquele vilão de uma vez por todas também, para poder reencontrar o garoto da antimagia, para poder lutar ao lado do Asta, pensando no que o Asta faria, como o Asta lidaria com tudo isso. E eu acredito que sim, também será mostrado pra gente um pouco do treinamento de todos eles, por mais que o autor de Black Clover, Yuki Tabata, ele não goste muito de mostrar pra gente os magos treinando. Ele mostrou o treinamento do Asta e do Liev, mas ele não mostrou eles treinando. Ele mostrava apenas quando eles estavam cansados, ou quando eles conseguiram fazer algo incrível, mas não mostrou pra gente o passo a passo desse treinamento, o que ele realmente estava fazendo, como ele estava se fortalecendo. Na verdade, ele meio que pulou essas partes, e a mesma coisa aconteceu no grande último treinamento que tivemos, que foi o treinamento de 6 meses. Quando isso rolou, o autor ele decidiu dar um time skip pra gente, e agora também a gente viu, um pouco mais recente, o Magna. Aí sim ele mostrou alguns treinamentos pra gente, mostrou como o Magna descobriu como ficar mais forte, mas não mostrou pra gente como treinou não. Então no mínimo que a gente deve ver a partir de agora seria algumas apresentações dos magos, onde eles estão, o que eles estão fazendo, mas não dando foco total no treinamento. Talvez seja uma forma do autor não revelar pra gente quais são os poderes novos que os magos vão ganhar. Por mais que o do Asta ele tenha dado alguma ideia pra gente, mostrando a Ishika lutando. Ela realmente é muito poderosa e a gente nem mesmo conseguiu saber se ela estava se movimentando em alta velocidade, se ela criou espécies de clones, não dava pra saber exatamente o que aconteceu, mas isso talvez seja explicado pra gente agora com o decorrer do mangá de Black Clover, iniciando agora no próximo capítulo, no capítulo dessa semana que vem. Afinal agora, o Asta ele tá treinando a pedido do Ryuma, e ele agora acredita também que essa seja a única forma dele vencer aquele inimigo, dele vencer o Lucius. Isso porque o Ryuma mesmo anteriormente havia dito que o Asta não teria chance nenhuma se ele voltasse agora nas suas condições atuais sem se fortalecer. E o Asta também presenciou aquele cara prevendo o futuro e salvando algumas pessoas. O garoto da antimagia não sabe como isso aconteceu, mas o que ele sabe é que o Ryuma parece realmente saber o que está prestes a acontecer, mesmo antes de acontecer, e ele também parece saber muito sobre os seus poderes. Afinal, assim como o Asta, ele também não tem nenhuma mana, ele não tem nenhum poder mágico, mas a gente não sabe o quão forte ele pode ser utilizando o Ki. Ele não lutou e ele foi protegido pela Ishika dizendo que ele não podia lutar, mas pelo que a gente sabe, o Ki não depende de mana ou de feitiçaria. Afinal, o Asta ele não tem nenhuma mana e pode utilizar Ki, então algum poder pode ser apresentado pra gente, o Ryuma Ryudo, na batalha final. Comentem embaixo o que vocês acham de tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!